Bom dia! Quem acompanha o canal sabe que quando eu estou de óculos e sentada nesse sofá é porque vem aí vlog de leitura. E hoje, e vários dias a partir de hoje, vamos ler A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, livro novo dela, que escreveu ícones como The Jones and the Six, Malibu Renasce, Sete Maridos de Evelyn Hugo, Carrie Soto está de volta, todos livros que eu amo de paixão. Então dá para dizer que as expectativas estão altas para a Atmosfera. Aqui a gente vai para a vida de uma astrofísica, né, que trabalha na NASA. E a nossa protagonista é aquela pessoa que fica fazendo ali no painel, tipo painel de controle, não sei como explicar isso, mas ela é a pessoa que fica na Terra se comunicando com quem tá em missão no espaço. E aí ela tá fazendo isso mais um dia normal, e todas as pessoas que estão nessa missão com ela são pessoas que ela gosta muito. E tem uma que talvez ela ame romanticamente, não sei, senti essa vibe lendo a sinopse. Essa missão vai dar errado, e ela tem que tentar salvar as pessoas, só que ela tá muito emocionalmente envolvida com essas pessoas, então não é assim só, vou fazer meu trabalho, sabe? E é esse dilema que a gente vai acompanhar neste livro aqui. Bom, e é isso. Vou tomar meu cafezinho, começar a leitura e em breve eu volto aqui para atualizar quando eu chegar nos 10%. Gente, meu ventilador está ligado, então eu vou ter que falar e vamos torcer para que ele dê certo. Gente, começa com uma cartinha dela falando sobre estrelas e a relação dela com o céu depois que ela começou a escrever esse livro, e a filha dela, muito fofa. Tenho uma notícia horrenda para dar para vocês. Não vou conseguir ler em inglês. Eu comprei aqui, né? E aí tinha a versão em espanhol. Eu pensei, vou ter que ler em outro idioma, então vou ler no idioma dela, né? Porque vai ter coisas que eu não vou saber. Eu li as primeiras páginas na livraria pra ver se eu tinha capacidade. Porque a questão da Taylor Jenkins Reid é que quando ela faz um livro, né? Ela mergulha. E eu não pensei nisso bem. Porque tem muitos termos de NASA e muitas coisas, tipo o pedaço X, todos os nomes das peças, das coisas da aeronave, tá tudo em inglês. E eu já não saberia em português o que são. Mas em inglês, estou com ele no Kindle já também agora, em português. E vou ter que ler no Kindle, não vai dar pra ler no livro, porque, cara, simplesmente eu tenho que parar a cada 3 segundos pra pesquisar uma coisa. E aí eu tava lendo, né, o comecinho, e daí tem uma coisa que desencaixa, ou que sai voando, sei lá. E daí eu fiquei, o quê? O que saiu voando? Tipo, que eu não conseguia saber, sabe, o quão grave eram as coisas. Eu acho que como ela é uma pessoa que entra muito no universo, tipo, Carrie Soto está de volta, eu acho que é um bom exemplo. Tinha muita gíria do tênis, as pontuações, como que eram as partidas. Então, eu li em português, né, Carrie Soto. Se eu tivesse tentado ler em inglês, eu acho que seria bem difícil, porque já é uma coisa que eu não tenho um vocabulário, que eu não domino, que eu não entendo, e ainda em outro idioma, então vai ficar lindo na minha estante, mas infelizmente não vai vir aí. O alívio de sentir que essas estrelas são imutáveis. Nada do que você ou eu possamos fazer pode alterá-las. Elas são muito maiores que nós e não vão mudar pelo resto de nossa vida. Podemos acumular sucessos ou fracassos, acertar tudo ou fazer tudo errado, amar e perder as pessoas que amamos, e o triângulo de verão vai continuar apontando para o sul. E assim eu sei que tudo vai ficar mais ou menos bem, por mais impossível que isso pareça às vezes. Bom, gente, cheguei aos 10%, vou tirar o óculos aqui pra não dar reflexo. E estou gostando, a gente começa com uma cartinha muito fofa da Taylor Jenkins Reid falando sobre como essa personagem mudou a relação dela com o céu e com o espaço, né, pra estudar pra essa personagem. Ela acabou se relacionando com o céu e como ela gostaria que a gente também acabasse esse livro, ou pausasse esse livro e olhasse pro céu, olhasse pras estrelas, que eu achei muito bonito, assim. Acho que vai dar pra sentir esse amor que a própria autora tem pelas estrelas nessa personagem. E aí a gente parte do primeiro dia da John nessa missão aí, não o primeiro dia dela na NASA, mas o momento específico ali, um pouquinho, a hora anterior a esse grande acidente acontecer com as pessoas que ela ama. E é um momento super tenso ali, né, que ela tá acompanhando e fazendo esse trabalho dela de ser a Houston ali que fala com as pessoas, né, a comunicadora, a única pessoa na Terra que se comunica com a aeronave, né, é ela. Dá pra ver também que ela é muito próxima dessas pessoas, né, com
com quem ela tá falando e tal. E aí a gente tem o acidente, né? E acho que vale destacar que esse vídeo vai ter alguns spoilers, porque não tem como, né? Na verdade, isso nem é um spoiler, né? Porque tá na sinopse, mas ao longo do vídeo eu vou ir contando coisas da história, então estejam cientes de que vlogs de leitura tem mais impressões da leitura, né? E aí tem essa grande explosão e a gente volta no tempo pra ela descobrindo, porque também tem uma coisa super interessante, que a John faz parte ali de uma das primeiras turmas, né, dos primeiros momentos em que a NASA finalmente aceita terem mulheres trabalhando pra ela. Ela faz muitos amigos ali já logo no começo, que vão ser todas essas pessoas que estão na missão. E aí a gente vai pro passado pra ver ela entrando na NASA, ver ela criando vínculo com essas pessoas. Acho que já conhecemos o interesse amoroso dela. Eu gostei bastante. E aí tem umas coisas muito fofas, assim, né? Que, tipo, no presente, né? Que elas estão na missão e tal. Tanto a John quanto essa pessoa que eu acho que é o interesse amoroso dela, elas falam um pouquinho sobre esse desconforto de, tipo, quando tu tá na nave, todos os teus batimentos cardíacos, todas as coisas do teu corpo são monitoradas, né? E ela fica super exposta. Todo mundo percebe que o meu coração dá uma aceleradinha quando eu falo com ela. E eu achei isso tão fofo. Sério, estou torcendo pra que seja ela de fato, mas acho que vai ser, né? Que é a Vanessa, que é uma das colegas dela da NASA. E a própria John também, quando ela vai comunicar e tal, às vezes ela fica um pouquinho nervosa porque ela vai falar com a Vanessa. E uma coisa que eu achei legal também é que o narrador desse livro parece muito o narrador de Malibu Renasce. E aí, tanto porque é um narrador em terceira pessoa que sabe tudo e sabe muito mais do que a gente sabe. E esse narrador, né, faz questão de nos dizer. Então, usa estruturas tipo assim, ela tava um pouquinho tensa, mas não é porque ela tava nervosa com o dia de hoje. Isso, o nervosismo, só vai vir depois. E Malibu tem um pouco essa coisa assim, meio que profetizando ali, né, o que vai acontecer mais pra frente, nos alertando de que vai dar tudo errado, tem esse mesmo tom. Então eu achei o narrador bem parecido. E o Malibu Renasce é o meu favorito da Taylor Jenkins Reid, então enquanto a primeira parte do presente ali da missão tá super frenético, agora a gente volta no tempo, consegue respirar, conhecer mais da Joan, saber que ela é uma mulher mais na dela, que não tem muitos interesses amorosos, geralmente, que não se acha tão bonita, que ela era uma professora muito também subestimada pelos colegas dela masculinos, né? Ela tem um PhD em astronomia, ninguém dava muita moral pra ela. Ela tem uma sobrinha que ela é, tipo, como se fosse mãe dessa menina também, que a irmã dela foi mãe adolescente, e ela tava ali pra dar todo o suporte pra irmã e pra sobrinha. Então ela tem uma família, é uma personagem com um plano de fundo bem interessante, que ao mesmo tempo é essa mulher, assim, que, tipo, não deita pro machismo e pras coisas que são muito comuns daquela época, né? Tipo, dela ser subestimada. E mesmo, tipo, ela dá uma reclamada, assim, muito sutil até agora, desse mundo da NASA, meio militar, meio camisa, e vamos beber e ser mais uma dos caras, porque não é isso que ela quer, sabe? Ela quer chamar todo mundo pelo primeiro nome, não pelo apelido. Então é uma personagem muito legal, ela pinta, desenha, toca piano, sabe? Tipo, é uma personagem bem complexa, assim, cheia de camadas. E eu tô muito intrigada pra ver pra onde essa história vai e meio que já torcendo pra esse romance entre a John e a Vanessa acontecer. O céu inteiro faz sentido pra mim agora, continuou Vanessa. Graças a você. E Joan pensou, não. Não, não, não. Olá, cheguei para updates rápidos de atmosfera, estou em 24% e amando. Assim, gente, acho que já fiz o mergulho necessário, né? Taylor Jenkins Reid é sempre essa coisa de repente estar totalmente imersa num universo que talvez não seja o teu, mas que é super interessante. Então esse livro já conseguiu fazer isso comigo, eu já estou entregue aqui ao universo dos astronautas. Acho que essa estrutura de ter esse momento da missão, né, super tenso, a gente vai sentindo mais aperto no coração, vai ficando mais envolvido na história, à medida que a gente percebe o quanto a protagonista tá conectada com essas pessoas, sabe? Então, quando os capítulos do passado vêm, a gente vê eles estudando juntos, eles formando vínculos, as pessoas que ela mais ama, quem tem família, quem não tem, quem é assim, o jeito, a personalidade das pessoas, a gente vai aprendendo tudo isso. E aí, quando volta pra sala de controle, em que essas pessoas estão desacordadas, vai sendo uma fudação sem fim ali, a gente sente mais. Então, os capítulos agora, né, que começaram ali, acho que pelos 15% mais ou menos do livro, começou os capítulos a ser mais isso de tipo,
tá dando tudo errado, o que a gente faz? Cara, prende muito. Acho que é um bom livro pra quem quer, assim, se grudar numa história. E tem outras coisas que eu gosto muito. Acho que todos os personagens são muito legais. E tu começa a sentir uma dor no coração quando tu vai vendo que eles estão, né, passando por coisas difíceis ali, ou estão realmente meio que à beira da morte e tal, né? E a John, né, que é a nossa protagonista aqui, é realmente o que a Taylor Jenkins Reid fala na carta dela, né? Acho que espera que essa protagonista te inspire a ver mais a vida, se deslumbrar mais com a vida. Cara, tá muito presente. Ela aprecia muito as pequenas coisas, tipo desenhar, ouvir uma música, correr, ver uma estrela, sabe? Tipo, ela é muito presente no momento. É muito refrescante, assim, de ler, muito inspirador até, eu diria. E eu salvei aqui, deixa eu estar, se eu deixei aberto nessa página, que ela tem um jeito de pensar a astronomia, as estrelas e o espaço muito lindo. Ó, a astronomia era história, porque o espaço era tempo. E era isso que ela mais amava no universo. Quando você olha para o céu, quanto mais distante está a luz, mais antigo é o que está vendo. O espaço entre você e essa estrela é o tempo. Olhar para o céu noturno é fazer parte de uma longa linhagem de pessoas na história humana que observaram as mesmas estrelas. É testemunhar a passagem do tempo. Era esse tipo de coisa que deixava a John de pernas bambas. Muito lindo, muito romântico, assim, a visão que ela tem. Achei muito... Tô achando muito especial esse livro. Se você não pegou ainda, a hora é agora! Vanessa, tá? Guardem este nome, apenas ela, Vanessa. Gente, as pedradas que a Queen dá. Sério, John, se liga, Mona. Ai, tudo, gente, sério, vou até me sentar aqui. Gente, não tenho nem o que dizer pra vocês. Vanessa é tudo. Ela mete umas frases, assim, o jeito que ela vê a John é muito interessante. Elas têm muita química, é uma delícia. Elas estão conversando e a John é toda cheia dos poréns e não sei o que. A John diz assim, eu não sou tudo isso que você pensa. E a Vanessa diz assim, não faz isso. Isso o quê? E daí a Vanessa responde, não acaba com o meu sonho. Me deixa pensar que você é a melhor astronauta da turma. Você pode me permitir pelo menos isso? Me deixa pensar que a mulher errada saiu vencedora, pode ser? Me deixa pensar que o mundo é o que eu vejo pelo menos por uma noite, sem áreas cinzentas e todos os poréns. Um lugar onde eu sei que eu sou mortal, mas não tenho certeza de que você não é uma deusa. Gente, Vanessa, não dá. Estou amando as duas. Demais, shippando muito. Assim, estou nos 37%, não avançamos nada na missão. Estamos só vendo o passado, faz tempo. E eu tô um pouco querendo saber o que tá acontecendo na missão também. Não é tão intercalado assim, no começo era mais intercalado, agora a gente tá... Desde que a gente descobriu que a missão deu tudo errado, a gente tá há bastante tempo lendo o passado e entendendo a relação dos personagens. Olá, bom dia! Já passei da metade do livro e tenho muitas coisas pra falar, inclusive anotei aqui neste caderninho, porque eu estava no café, né? Não ia começar a falar no meio do café, então eu anotei aqui pra não esquecer as coisas que eu queria dizer. Vou começar falando que o nosso casal principal é simplesmente tudo. Eu tinha falado em algum momento Vanessa, simplesmente Vanessa, e ela é bastante Queen. Agora a gente tá começando a perceber algumas coisinhas aí sobre a Vanessa, que talvez não sejam tão positivas assim. Ela meio que tem muitos medos, né? Então ela fica meio afastando algumas coisas da vida da John, tipo a família e tal, que ela não quer conhecer, enfim. Mas, tirando isso, que também acho que é compreensível, né, pra essa personagem que vive nesse espaço, nesse tempo. Então elas vivem um relacionamento só as duas, ninguém sabe que elas têm esse relacionamento, né? Porque isso pode influenciar muito na carreira das duas. A gente tá nos anos 80, então são outros tempos. Sei lá, fica todo mundo querendo apresentar homem pra John, por exemplo, sabe? E ela fica, pode crer, e segue de boa. E aí, chega um momento ali que as duas começam a flertar mais. Na real, a Vanessa tá flertando desde o começo, né? Mas que elas começam ali a falar. O livro vai dando saltos no tempo. O que eu queria que às vezes eu tivesse mais detalhes, assim, a gente vai passando bem rápido e elas já estão há bastante tempo juntas pra chegar nessa carga dramática que a gente precisa pro momento lá de que a Vanessa está no espaço e talvez não volte, né? Elas têm umas conversas muito fofas, a Vanessa realmente dá umas pedradas, assim,
E eu tô gostando muito de ver a dinâmica das duas. E tem muitos momentos, assim, que a Joan fica imaginando, sei lá, agora a irmã dela vai casar, e ela fica imaginando levar a Vanessa no casamento. Tem várias coisas nesse livro que estão presentes, que são todas as coisas que elas não vão poder fazer juntas, mas que ela gostaria, sabe? Que, tipo, é ter essa experiência ali naquele momento que os casais héteros têm e que ela não vai poder ter. O romance dela vai ser pra sempre meio escondido, bastante escondido, na verdade. Então eu acho que o livro consegue fazer bem, assim, essa dinâmica de trazer como o relacionamento delas é bom e como elas são felizes, mas também todas essas coisas que faltam por culpa de um preconceito da sociedade, né? Por um problema da sociedade. Elas não conseguem viver essa experiência completamente, né? Porque várias coisas vão sendo tiradas delas. Essa coisa de se apaixonar, né? Que a Joan nunca tinha se apaixonado, ela sempre achou que o problema era ela. Que ela nunca tinha se apaixonado por ninguém, porque talvez ela tivesse vindo sem essa pecinha, né, dentro dela, assim, de se apaixonar. E aí, quando ela percebe, assim, eu gostei bastante do jeito com que ela percebe que ela gosta de mulheres, no caso, né, então ela nunca tinha se apaixonado por ninguém, achava beijo esquisito, achava tudo esquisito, porque ela tava tentando fazer isso com caras, ela não sentia atração por caras. E aí é um clássico também, quando ela percebe, né, que ela tá atraída por mulheres, ela vai lá e beija um cara, e ela não sente nada, e ela fica, óbvio que eu não sinto nada, eu não gosto disso aqui, vaza. Eu acho a Joan uma personagem muito fofa, inclusive, assim, ela tem uma doçura, um jeito de ver o mundo muito bonito e muito querido, assim, muito fofo, sabe? É muito legal acompanhar ela, agora que ela tá apaixonada mesmo, as analogias que ela faz, né, o quanto ela tá grata por todos os coisas que aconteceram no planeta até as duas chegarem e tal. Outras coisas muito legais que eu acho que vale destacar, né? Tem todo... Essa é a primeira... Tipo, tem uma primeira turma, que foi aqui antes da June, que são as primeiras mulheres que vão fazer coisas na NASA, né? Todas elas ali estão meio que num holofote, né? Se uma delas fizer uma cagada, acabou pra todas as mulheres na NASA, porque é só o começo de uma longa trajetória, eles só precisam de um erro, de uma fragilidade, pra que essas mulheres todas vazem dali e acabe o programa e seja tudo como sempre foi, com os homens no comando, né? E eu acho bem legal como cada uma dessas mulheres sente isso, porque elas são todas muito diferentes uma das outras, tanto a Joan, a Vanessa, as outras colegas dela, que são a Donna e a Lídia, acho que é. E aí essa personagem da Lídia é uma que ela meio que os caras fazem uma piada machista, ela dá risada. Chega um momento que a Joan confronta ela, tipo, por que tu faz isso? Isso é um desserviço. Cada vez que tu ri de uma piada idiota deles, eles acham que eles podem fazer com todo mundo. E ela diz, a gente tem que tentar ser os caras o máximo que a gente conseguir, porque se eles percebem que a gente é mulher e que, sei lá, ai, ela se ofende fácil ou qualquer coisa, a gente nunca vai ser um deles. Eles nunca vão pensar na gente pra coordenar uma missão, pra ir numa missão, enfim. Então é bem interessante, assim, de ver todos os pontos de vista que elas têm, como elas conflitam umas com as outras, e ao mesmo tempo elas sabem que elas têm que jogar o jogo, né? Triste também de ver como elas precisam se moldar, né? Como elas vão fazer essa tentativa de tentar ser os caras. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já discutiu muito ao longo do tempo, né? Da história do feminismo, da história da mulher no trabalho, né? Até na roupa das mulheres de trabalho. Quando a gente fala em formalidade, por exemplo, a gente sempre pensa em peças de alfaiataria, num blazer, tudo roupas, né? Peças que vieram do universo da moda masculina, então a gente tem que se fantasiar de homem pra ter mais credibilidade profissional. E isso a gente tá em 2025, né, que elas estão nos anos 80. Então eu acho que as discussões que elas vão travando são bem interessantes, até porque cada uma vem de um lugar. E eu acho que a Joan, por exemplo, é uma personagem que, pra mim, assim, ela parece muito contemporânea. Ela tá trazendo alguns assuntos e algumas pautas ali. Eles vão numa viagem que tem que voar. E aí ela tá doida pra passar mal ali, tá passando mal, na verdade, tá doido pra vomitar. E aí ela fala, cara, eu não posso, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Daí ela vê um dos caras desses que faz piada e é um idiota, basicamente, e ele também tá muito nervoso. E daí ela diz, cara, talvez caiba a mim vomitar primeiro, sabe? Tipo, fazer esse movimento de mostrar minha fragilidade também. Porque eu vou ser uma profissional excelente, mas isso não significa que eu seja um robô, que eu não tenha que demonstrar que eu tô com medo, tipo, tá tudo bem, né, o que importa é eu passar esse medo, eu passar, que são discussões, eu acho que às vezes, sei lá, eu tenho. Ela fala em algum momento que ela se nega a ser um dos caras, tipo, eu não quero ser um dos caras, eu quero ser eu, e eles vão ter que me respeitar por eu ser eu. As outras personagens, às vezes, vão achar isso um pouco ingênuo da parte dela. É muito empírico, assim, é da experiência dela, sabe? E aí parece ingenuidade mesmo tu dizer, tipo, sei lá, na NASA, que tu não quer ser um dos caras, que eles têm que te respeitar sendo uma mulher, sabe? E acho que é isso que eu tenho pra falar.
lá, também tô intrigada com essa relação dela com a irmã. A irmã é meio tóxica com ela, assim, e fica exigindo dela coisas que talvez não caibam a ela e sempre com muita inveja, um certo rancor da irmã e tal. Então eu tô meio intrigada também pra esperar esse momento em que a John vai bater de frente com ela, porque já passou da hora, assim, gente, já passou da metade do livro. E ela continua se sentindo super mal, mas ela não quer falar nada. Então eu não sei, assim, quanto mais a irmã dela precisa atacar ela pra ela fazer alguma coisa, sabe? Se ela não sabia exatamente onde Vanessa estava, então Vanessa estava por toda parte. Senhoras, acabei a atmosfera na beira da praia mesmo, chorando aqui em público. Quando eu voltar pro hotel eu gravo contando o que achei, mas já queria deixar muito claro que não tem ninguém maior que ela, puta que pariu! Bom, gente, parece que este não é o meu quarto de hotel, né? Já estou de volta em casa com um bom bronze e lindas histórias para contar, porque na verdade não tive tempo, assim, de sentar e falar desse livro com o carinho e cuidado que eu gostaria. Então voltei pra casa e vou finalizar este vlog aqui no nosso cantinho que a gente bem conhece. Gente, gostei muito, tá? Tipo assim, acabei chorando numa vertigem ali de não acredito que ela vai fazer isso com a gente. E ela não faz. Cara, foi uma experiência muito bonita. Eu já tinha visto algumas pessoas que leram e disseram ai, não supriu minhas expectativas e tal. Eu não sabia muito bem o que esperar desse livro, né? Assim, sei o que esperar da autora, que são histórias emocionantes. É um livro muito romântico. Eu não tava nem esperando que fosse ser tão romântico. E é muito incrível, esse casal é maravilhoso, né? E é muito fofo, assim, o jeito com que elas vão achando subterfúgios e o jeito como, ao mesmo tempo, ela não se conforma. A Jo não se conforma com as coisas serem do jeito que são, estarem do jeito que estão. Ela não vai ser uma afrontosa, mas ela nunca deixa de desejar. Então, quando a irmã dela vai casar, ela quer levar a Vanessa com ela. E aí a irmã dela fica, quem que as pessoas vão pensar? Tu tá maluca? Tipo, porque ela não sabe, né, que a Vanessa é a namorada, né, a esposa da John. Mas igual, ela convida a Vanessa e leva a Vanessa, sabe? E enquanto ela fica pensando, a gente não vai poder dar a mão, não vai poder dançar uma música lenta e tal. Mas eu queria poder. Isso não tira dela a vontade de viver coisas e de achar que ela merece viver as coisas, sabe? Não é porque a sociedade tá dizendo pra ela que ela não merece, que ela aceita isso, sabe? A Vanessa, como ela já sabe que ela é lésbica há muito tempo, já se relaciona assim há muito tempo, às vezes ela já tá mais acostumada às privações que ela vai ter que viver pra ser quem ela é. Cara, o romance das duas é muito lindo, não dá, esse livro no final me desmanchou. Pensar que a John, na verdade, tá sendo ali o centro de controle de uma missão fracassada, que quem está lá é o amor da vida dela. E além disso, não pode demonstrar nada. Porque imagina, tipo assim, se fosse um casal hétero, né? E a mulher estivesse lá na coisa de controle e o marido dela estivesse nessa missão, ela ia poder, talvez, dar uma chorada, ela ia poder falar alguma coisa, né? Ela ia poder se despedir se essa missão realmente, tipo assim, o cara vai explodir. Ela ia poder falar com ele, dizer que ama ele, dizer que confia nele. E a John não pode fazer nada disso. Então, assim, nervos de titânio. Faz jus, né, esta capa, que não sei se vocês vão conseguir ler, mas tá escrito uma história de amor e, cara, é uma grande história épica de amor. Esse é o livro mais romântico dela, eu acho. Talvez Os Sete Maridos também seja, faz muitos anos que eu li, não lembro mais tão bem. Mas é muito lindo, gente. Tipo assim, cara, me deixou com o coração na boca até o último segundo. Assim, eu tava angustiada, sabe? E chorando na praia. Quando elas começam a conversar ali, e cada coisa que elas falam uma pra outra tem uma mensagem subliminar, que como tu tá vivendo isso com elas, tu também sabe. Ai, gente, chorei largado na beira da praia. E tem outras coisas bem especiais, assim, né? A gente tem essa relação da Joan com a sobrinha, né? Também é muito bonita. Como ela cuida dessa sobrinha desde o começo, como ela tá ali pra aquela irmã. E como que ela vai romper esse ciclo com essa irmã também. Eu, na verdade, queria que ela desse uma explodida maior, assim, com a irmã. Eu acho que o término entre as duas ali é muito mais pela irmã, que resolve ir embora e foda-se, do que a própria Joan dizendo tudo que ela tem pra dizer, sabe? Mas ainda assim, é importante, né, esse rompimento. Acho que essas temáticas feministas também, né, do que essas mulheres representam e de como isso pesou em cada uma delas de um jeito diferente. Elas eram as pioneiras fazendo aquilo, então elas tiveram que engolir muita coisa também pra que as próximas gerações pudessem aspirar a isso como algo que não ia ser roubado delas a qualquer segundo, sabe? Eu
elogios pra esse livro, de verdade, assim, ele me surpreendeu muito positivamente, porque eu tava entregue e emocionalmente, assim, ai, doida pra ver alguém adaptar e ver as duas juntas, sabe? E também assim, né, a única coisa eu acho que eu queria, se eu pudesse, assim, criticar uma coisa, é que eu queria um epílogo, gente. Como assim? Acabou, assim, tu nem secou a tua lágrima ainda, tu fez um... E acabou o livro, minha querida. Boa sorte, se vire aí. É um fim bonito? É um fim bonito. É um fim esperançoso? Pra elas é, né? Porque também é bastante triste. Muita gente realmente nessa missão não volta pra casa, né? Mas é muito bonito. A Vanessa tem um ato heróico muito forte. Então é um final, assim, que tu fica meio totalmente focada ali, pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer, sabe? É muito épico mesmo. Mas se eu pudesse, eu botaria um epílogo só pra gente ver o que aconteceu. Porque a gente tem muita coisa ali sendo posta que vai ficar pra nossa imaginação. Mas é isso, gente. Foi uma ótima leitura. Espero que este vlog também tenha sido legal pra você. Que você tenha aí sentido as sensações junto comigo lendo. Porque este livro me marcou demais. Olha ele de cabeça pra baixo. E eu espero ter proporcionado neste vlog nem que seja um pouco dessa sensação, assim, e dessa paixão que eu fiquei. E desta grande recomendação que eu dou para mim. Ficou com 5 estrelas. E foi muito lindo, assim, acompanhar essas duas protagonistas e essa grande história de amor. E aí, se você quiser me contar nos comentários o que achou dessa leitura, eu vou ficar muito feliz em saber, porque eu amo fofocar com vocês sobre livros. E, inclusive, agora pra setembro, estou pensando em a gente se encontrar e falar de Atmosfera ao vivo, porém, digitalmente, assim, a gente se encontrar online pra falar desse livro. Me contem nos comentários o que vocês achariam dessa ideia. E vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um QR Code aqui na tela para vocês entrarem no clube de leitura do Pausa. E vamos seguir falando deste livrinho que já foi um dos destaques do meu ano.